tem eu tenho assim, dificuldade de falar sem dar coisas concretas à minha experiência, né? Então, eu acredito que, eu vou dar um exemplo, quando eu fui professora durante 7 anos na escola Guarani, né? Embora que nós temos a escola indígena, ele tem que ter, a escola indígena tem uma lei que ampara, né, que são 4 princípios, que são diferenciados, específicos, bilíngue, né, e comunitário. No caso, uma escola que a gente tem que desenvolver a partir do nosso ponto de vista. Essas coisas todas vêm me trazendo vários elementos para eu pensar que a gente nunca caminhou, como eu falei no encerramento da minha fala, eu falei que a gente, enquanto brasileiro, a gente nunca se desenvolveu, se desenvolveu de uma forma mais humano, digamos assim. Porque a gente fala tanto dessa questão da interculturalidade, multiculturalidade, um monte de troço que eu não sei o que é isso. Mas, assim, eu, enquanto Guarani, eu sei exatamente o que está acontecendo, porque a partir do momento que eu saio da minha aldeia, eu começo a perceber esse embate, esse desencontro, né? E aí, eu lembro que, em busca desse encontro, que eu vim para a universidade. E aí, a universidade, quando eu cheguei na universidade, eu pude perceber que, como eu vou dar um exemplo porque nós temos vários corpos, né? Vários corpos, vários mundos. E esse mundo hoje, né? Antigamente a gente poderia falar assim, essa aqui é a minha aldeia, a gente vai viver aqui do nosso sistema, nosso costume e tal. Só que hoje nós somos obrigados também a colocar nossos filhos na escola. Nós somos obrigados. E hoje, para eu viver como Guarani, tem várias coisas, por exemplo, o ritual das mulheres, por exemplo, quando as meninas vêm primeira menstruação, se faz ritual, essa coisa toda. Aí eu lembro que, nesse período, as meninas estão na escola, hoje, obrigatoriamente, né? Isso quer dizer, é o dever dos pais que tem que colocar na escola, porque isso, por isso, né? Senão os pais vão presos até, né? Só que tem muitas coisas que passam por cima de vários direitos que eu tenho enquanto mulher, por exemplo. Aí eu lembro que eu sou professora e vem o pessoal da secretaria. Olha só, o pessoal da secretaria, se trabalha da educação, e olha lá que a gente discute currículo, isso, aquilo outro, o tempo todo, para dizer quem somos nós. O que acontece? Aí me veio, o pessoal da equipe, da secretaria, veio me dizer e falou assim, olha, você, professora, tem que fazer atividade para você acompanhar essa menina que vai estar na casa, né? E aí eu fiquei muito impactada com isso, porque como se fosse o ritual que a menina que faz, que é um processo de saúde, a questão da saúde, que é importante, que é o conhecimento do próprio família, como se fosse isso não fosse educação. Então, por isso que aí, a partir disso, eu comecei a pensar, né? Aí eu falei assim, nossa, como é que isso a gente... E aí, isso eu vim passando em vários e vários lugares, inclusive na nossa universidade. Às vezes eu já ouvi alguns falando assim, que é aquilo que eu falei, né? Eu não posso falar pelos tupiniquins, porque os tupiniquins são tupiniquins, Guarani é Guarani, né? Então, eu acho que também há muito equívoco também nesse sentido, mas nós, indígenas, a gente sabe lidar com isso. A questão é que hoje, muitos, inclusive parentes indígenas, que vêm na academia, começam a se perder. Porque aí veja aquela coisa de achar que aqui eu vim para aprender alguma coisa, é importante. No meu ponto de vista, aqui eu vim para discutir o meu corpo, o que eu sou, como é que eu penso. Eu acho que esse que é a dificuldade maior que nós temos, né, hoje, né, temos muita dificuldade de ter esse encontro de conversa, né? Porque aí, a partir disso, eu não quero saber
os quilombolas, como é que eles pensam sobre o seu território? O território não é simplesmente terra, né? É o corpo, é o movimento, é o caminhar, é um processo, é o jeito de movimento, é o jeito de dançar, de cantar. Então, esse é o corpo que se movimenta, que está. Então, quer dizer, a partir do seu corpo, né, quilombo, que está aí. Não é a terra em si que vai dominar a gente, não. A gente domina a partir do nosso corpo, o nosso corpo que está em movimento, que é aí que a gente defende. Eu acredito que eu lembro, uma vez eu fui fazer sobre mapeamento, território, essa coisa toda, no encontro no Goethe, eu fui convidado, e aí eu encontrei uma moça que era jongueira. Eu não sabia o que era jongo, não sei o que é jongo, jongueira. Então, por isso que eu falo, eu lembro da fala do meu filho, toda vez que eu me encontro com outro, eu sou mais inteligente, porque a gente não é sabedor das coisas, de todas as coisas. Por isso que é importante esse encontro, né? Importante o encontro, pegar a mão de fato, né? Sentir o outro. Eu acho que isso, a partir disso que a gente vai fazendo essa forma de você se equilibrar no meio de vários corpos, né? Porque se eu saber o que quem que eu sou, o que é o quilombo, o que é jongueira, eu não vou poder discutir direito nem política. Que nós temos várias dificuldades, realmente. Por quê? Porque aí eu lembro que até escrevi um artigo, pequeno texto sobre isso, que meu avô falava, que a partir do momento que a gente escreve uma coisa, os brancos têm mania de escrever coisa no papel, a partir do momento que esse papel que foi escrito, ela não caminha, ela não anda, ela não se move, né? E o meu corpo vai andar, né? Vai caminhar, vai crescer. Então, esse que eu acho que era certo para mim, o Juruá vai continuar lá, sempre certo, aquilo, porque o papel está ali, como verdade, verdadeiro. Ela não acompanha o movimento. Então, eu lembro muito dessa fala, né, da minha avó, e aí isso acaba atrapalhando a gente muitas das vezes, essa burocracia, né? Por mais que a gente tenha direito, mas essa burocracia continua se esbarrando nessa burocracia. Então, eu acredito que isso é um problema para a gente que é da tradição oral, é problema, porque... E aí, assim, finalmente, eu acho que, não sei se eu vou responder tudo, mas, assim, só queria lembrar que, eu não me lembro em que ano, que foi a própria Val, né, que acompanha a gente, no curso de língua Urubá e Guarani no Rio, foi feito um projeto. Aí eu me lembro que, no final, nós somos chamados para falar sobre matemática, né, na língua Urubá e na língua Guarani, lembra? E aí eu fui contando a narrativa, porque para nós, o nosso território e o nosso sistema está na narrativa. Né? Na narrativa que começou lá. Quer dizer, o início do mundo para a gente está na narrativa, a partir da Nhandessi, que Nhandessi é uma figura feminina, e o Nhanderu, que também é uma figura, só que tem papel, tem lugares diferentes. O Nhanderu é de cima, e o Nhandessi é de chão, então que é o próprio chão, né? Que é o corpo feminino. Então, por isso que a gente tem aquele ritual, a gente acompanha ainda. E aí eu contei essa história, eu acredito que as pessoas não entenderam nada, porque eu não estava falando de matemática, né? E aí eu falei sobre isso, mas essa é a questão, porque aí que está o equilíbrio. A gente não fala de número, a gente fala de equilíbrio, a gente fala de muito ou menos, a gente fala de igual para igual, né? De igual para igual é diferente, não é dividir coisas igual. A gente se cobra de igual para igual. Quando a comunidade, por exemplo, faz algo ilegal, né? Aí existe cobrança de igual para igual. Mas não existe coisa diferente, por exemplo, dividir coisas de igual para igual. Não é nesse sentido, é outro sentido, é outra percepção. E aí, eu contei mais ou menos isso, tentando explicar o que é matemática. Mas, e aí, eu lembro que o Abu, né, que foi professor de Urubá, aí ele levou conchinha, né, concha ou búzios.
Aí ele sentou e ele começou a contar a história. Ele contando a mesma coisa. A partir disso, ele começou a contar a história, né? E aí ele vai contando por etapa, o processo, da forma que é a educação, porque para a gente a educação não é uma coisa acabada como escola. A gente é um processo, né? Existe equilíbrio, desequilíbrio, mas existe também caminhos. Então é um processo, tudo é um processo, não é uma coisa acabada. E aí eu fiquei muito emocionada quando ele fez isso, começou a contar a história, né? Ele sentou como se fosse, ele é grandão, né? E ele sentou como se fosse uma criança, contando. E eu fiquei muito emocionada com isso, e aí me veio na minha cabeça, aqui, né, na escola, se você leva um búzio, por exemplo, é proibido, agora pior ainda, porque isso é macumba, né? Então, eu acho que, como que está essa questão da violência? Dizer que o que é melhor para você, o que você pensa é errado, o que eu penso que está melhor. Então, eu acho que esse desequilíbrio que nós temos. E eu acho que encerrando não sei se respondi, né? Eu acho que, nesse sentido, esse desencontro que foram colocados na nossa cabeça para vulnerabilizar nós, enquanto coletivo, né, para dizer que o outro é pior, outro melhor, não foram nós que criamos isso. Isso é a própria questão política, que foram colocados para dizer que isso é melhor. Por exemplo, os meus alunos, e outro exemplo, que meus alunos foram... Existe escola, na escola existe até o ensino fundamental, terminou o ensino médio do Estado, aí vai para o Estado. E aí, no período que os meninos ficam calados, né? Os meninos guaranis ficam calados, escutam, dizem que eles aprendem a escutar com o ouvido e com o coração. Ouvir com o coração significa escutar, não é olhar para a cara do outro. Aí o professor lá explica lá para eles, fala assim, olha, física, química, essa coisa toda. Aí eles lá. Aí depois mandaram para a gente. Esses meninos, eles não aprendem, eles são muito tímidos. Quer dizer, tímido não tem nada a ver com timidez. É um processo de educação guarani. Não é isso é mais importante para eles do que química, física. Claro que é importante também, mas é um processo. Eles têm que se adaptar, eles têm que aprender isso, porque isso não é do nosso costume, né? Então, a mesma coisa. Meu filho foi para engenharia ambiental e aí sofreu. Aí ele falou assim, esse dia ele falou para mim, ele entrou. 3 meses, só ficou 3 meses, ele já estava deprimido. Por quê? Primeiro lugar, engenharia ambiental, que estuda, a maioria, primeiro lugar, ele é cotista. Já viu como que é a coisa, né? Aí todo mundo viaja para Cuba, não sei para onde, para pesquisar, e ele não tem dinheiro. Aí ele falou assim, me ligou e falou para mim, mãe, eu vou desistir. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não... eu queria viajar também. Eu falei assim, se eu não tivesse essa visão de que a inteligência dele não está na química, eu falei, não, filho, você tem que aprender realmente, você tem que aprender para você... Mas eu conversei muito com ele, e aí eu expliquei para ele essa questão do Ijá, né? Do Ijá, do espírito, né? Eu acredito que também, algumas também, por exemplo... existe também Ijá, do espírito da mata, espírito do rio, espírito... então, também na religião africana também tem isso. Nós temos também isso. Então, quer dizer, isso é importante. Por isso que é necessário que a gente entenda aquilo que e tudo está muito ligado com essa questão do arandu, do processo de arandu que a gente constrói durante esse ritual, né? E aí ele falou para mim, mãe, eu vou desistir porque eu sou burro, porque eu não sei química, eu não sei física, então é porque haja química e física no engenharia ambiental. Aí ele falou assim, não sei, então ele ficou deprimido, só ficou 3 meses e já estava deprimido. Se eu não tivesse sabedoria de conversar com ele, ele ia se achar burro. Né? Ele ia se achar burro, ele se acharia... E aí que está a questão da vulnerabilidade. Né? Aí a vulnerabilidade está aí. Porque aí ele vai fazer qualquer coisa para se tornar inteligência,
né, inteligente. Então, esse se tornar inteligente também há um perigo, né? Então, eu acho que... eu não sei se eu dei alguns, assim, conclusão, mas eu acho que mais ou menos isso. Eu estou falando mais da questão da experiência mesmo, e eu acho que é um encontro. Pode ser que a gente assa batata, a gente canta, né, dança jongo, sei lá, o que a gente vai, e esse é conversa, um encontro, né, um encontro que eu acho que é mais hoje, né, para a gente superar a nossa depressão. Eu acho que é importante, e a partir disso que a gente vai afetando mais harmoniosamente o outro, porque a gente já está em embate há muito tempo, a gente já enfrenta muita coisa. Eu cheguei aqui muito abatida, assim, meio... Eu estava ruim, de fato. Eu fui para a aldeia, eu voltei ontem da aldeia. Então, eu fiquei um pouco, e eu acho que nós indígenas mesmo, nós não estamos assustados, porque a gente já está acostumado com aquilo, e a gente sempre cria estratégia. E eu percebo que a maioria dos indígenas não estão assustados, porque eu acho que os Juruá, que estão muito mais vulneráveis, porque nunca enfrentaram isso, eu acho que eles têm mais... Os Juruá, sinto muito de dizer isso para a maioria, mas eu acho que vocês estão muito assustados. E quanto mais a gente está assustado, quanto mais a gente está assustado, a gente se perde, a gente não cria uma estratégia. E a gente tem que pensar, refletir e olhar a coisa boa, que é essa questão que a gente tem muita coisa. Eu acho que isso é um pouco... assim... vamos aprender jongo, apesar que isso não significa que eu vou deixar de ser guarani. Claro que eu não sei. Isso aí. Né? Eu apenas vou estar lá para aprender, para sentir com o coração, como dizia os guarani, dizia isso. Então, isso é muito bom. Eu acho que a partir disso que a gente vamos, através do canto, né, através da marcha, através da dança, do movimento, eu acho tão rico isso. De você repassar o recado, de você falar a sua importância para o outro, dentro da sua diferença, é isso. Eu acho que aí não tem eu acho que a superação de conflito é exatamente esses lugares de encontro, de diálogo, de dança, outra coisa que não muito formal, né? Porque essa formalidade, eu acho que está cansando muito a gente. E informar também é importante. Informar é mais gostoso. Muito bem. Essa sociedade branca é cheia de imposições. Muito bem. Existem duas versões. Por isso que eu também, eu sempre defendo a questão local. A questão local é muito importante. E o corpo também. Por exemplo... nós temos a história da onça, que é diferente por exemplo, dos tucanos. Os tucanos têm uma outra origem de pensar sobre a onça. Por exemplo, o povo do Rio Negro, eles falam muito da cobra grande, né? E eu não sou do Rio Negro, eu sou do Mato Grosso do Sul. Então tem isso também. Por isso que não dá para a gente também generalizar esse negócio grande, senão a gente comete a mesma coisa que os brancos, né? Achar que todo mundo é igual, todo mundo pensa assim, que é importante esse. Não, eu acho que aí que está a questão do nosso desafio. Como eu falei, né? É importante dançar, mas assim, também se inclinar para o outro, isso é muito importante. Eu acho que a universidade, para ser de fato democrático, é importante a gente se inclinar para o outro, porque a gente vem fazendo isso há muito tempo, enquanto indígena, né? E enquanto mulher também, né? Existe a história da onça que devorou a Nhandeçu. Mas essa devoração da Nhandeçu é uma figura feminina, né? Tem explicação, é uma história longa, né? Só que essa devoração da Nhandeçu, que surgiu a morte, a primeira morte que os Guaranis surgiu a partir da devoração a onça devorou a Nhandeçu, não foi por culpa dela.
as consequências que foi levado por esse caminho. Então, existem duas versões, né? Existe versões femininas sobre a história da Nhandessi e Nhanderu, casamento, e existe também a história dos homens. Aí o que acontece hoje? Eu vim na academia, aí eu vi só a versão dos homens. E aí eu falei, não, agora eu quero falar a minha versão também. E aí eu trago a versão das mulheres. E aí eu comecei a discutir sobre a questão da versão das mulheres. Também é uma questão política, só que dentro da comunidade. Aí tem uma regras, aí a partir disso tem um outro processo de norma, por exemplo, das mulheres, de dizer para os homens o que pode e o que não pode. E aí, por isso que existe essa versão feminina e masculina. E aí eu lembro, só para contar uma coisa que é muito interessante, que eles falam assim, porque existe, os homens contam o seguinte, eles contam todo o sagrado, que a Nhandessi casou, tarará, teve filho, caminhou, depois morreu, tarará. É uma história longa. Aí as mulheres disseram que não. Que a Nhandessi foi abandonada no caminho, sozinha, por isso ela foi a onça, pelo Nhanderu. Então, existe essas duas versões, né? Então, aí existe uma política, uma discussão, que não é tão simples de contar, não é tão simples também de dizer aquilo que é bom e que não é bom. Então, por isso que é importante essa versão mas isso é um diálogo direto. E as mulheres xamã de Nhandessi, elas ensinam os meninos desde pequenos, né? Eles falam assim, por isso que os homens não podem falar muito alto. Então, por isso que existe os homens guarani, de modo geral, mais antigo, não sei se hoje eu não posso garantir, porque a maioria hoje também está um conflito terrível também, por conta dessa influência de várias outras coisas, né? Eu acho que os homens, antigamente, eles têm que falar muito baixo. Eles falam, os Guarani, eles falam baixo, eles abaixam a cabeça, eles escutam e vai ficar horas e horas escutando uma mulher falando. Eles nunca vai, enquanto ele não chegou a vez dele, ele não vai levantar e falar. Né? Isso é um jeito Guarani, mais antigo, estou falando. Né? E também os homens, quando engravida a menina, né? Por isso que geralmente os homens mais antigos, eles, quando eles engravidam uma menina, também eles têm que ajudar no processo de parto, por exemplo. Isso significa o pai. Então, aquele que não ajudou o processo de parto, por exemplo, eu tive meu filho, e eu, meu marido, primeiro filho, aí meu marido foi lá para capinar e para ele, aí a mãe foi buscar ele e falou assim, agora está na hora de você. Porque aí ele falou, eu tenho medo. Não, agora você tem que superar seu medo, qualquer coisa, porque a minha vida e a vida da criança depende dele, da força dele. Por isso que ele tem que ter equilíbrio emocional e equilíbrio mental. Todo é um completo, na verdade. Por isso que os homens guarani, homem de verdade, não é porque ele é forte, não. Homem de verdade significa que sabe fazer o seu papel. Então, isso que é a questão. Né? Então, eu acho que essa é a narrativa que vai ensinar ele. Né? O caminho, claro que existe na narrativa, no caminho existe a onça, né? Que devora Nhandessi, que é outra visão sobre. Então, por isso que os homens, quando têm filho recém-nascido, ele tem que ficar de resguardo, não deitado, mas ele tem que ficar de resguardo em torno, por exemplo, o pai, né, que tem filho recém-nascido, ele tem que se proteger das onças, porque agora virou a questão. Antes, a Nhandessi foi devorada pelas onças. Hoje, é um homem que corre risco de ser devorado pelas onças. Então, existe uma sabedoria, um conhecimento ali, e também é uma questão política, né? Então, por isso que é importante essa narrativa, né? E isso muda também, de acordo
com o lugar, com quem que eu falo, o que eu quero com aquela narrativa. Isso muda também de acordo com quem fala, né, quem conta. Como eu falei, existe a versão das mulheres e a versão dos homens. Por isso que se aquela narrativa, se for escrito no papel, fica com a verdade como aconteceu. Eu não estou dizendo que isso foi errado, de vários pesquisadores escreveram sobre a narrativa da Nhandesu, mas não é uma única versão. Isso não vai, isso pode se modificar, depende do lugar também. E também existe Guarani-Mbiá, falam que são gêmeos, Guarani-Mbiá fala que não são gêmeos, né? E nós, Guarani-Nhandeva, a gente entende que o filho do Nhanderu, de Assir, né? E o Guarani, que é a lua e o sol, são gêmeos, né? Para nós é gêmeo. Então, os Guarani-Mbiá, quando eles têm a criança ser nascido gêmeo, eles têm uma outra forma de lidar com isso. E a gente já entende que isso é o Guarani e o Jaci. Ou às vezes pode vice-versa, o casal, uma menina, um menino, mas isso já faz parte do nosso forma de narrativa, né? Então eu acho que mais ou menos isso, e por isso que eu entendo que a Nhandesu, e a Nhandesu caminhou, quando ela caminhou para ir ao encontro do Nhanderu, ela começou do Ubumbuté, por isso que eu falei, o Paraguai para a gente é o Ubumbuté. O centro da terra seria a caminhada, e aí existe vários outros, tem algumas pesquisas que foram feitas sobre isso, eu acho, não me lembro agora, mas enfim, eu acho que isso como falando assim, concreto, eu acho que eu concreto exatamente essa forma de ver o mundo. Eu acho que é isso que pode ajudar a pensar um pouco sobre essa questão como que isso pode se tornar mais visível, mais concreto, porque eu acho que a gente vive ainda isso. Só porque parece que no papel não existe, não é concreto. Eu acho que a gente vive isso, né? Enquanto negro, enquanto indígena, enquanto quilombo, existe isso. Essa aqui é a força, né? Eu acho que a força de não ficar tão vulnerável é essa aí, que está ali, no movimento, da forma de contar, da forma de se organizar, da forma de... A estratégia também está ali, né? Então, por isso que eu acho que... eu acredito que é muito complexo, é muito desafiador, tanto para todos nós, enquanto indígena, enquanto mulher também, mas eu acho que é isso, por isso que eu falo que eu acho que é bom hoje, né, a gente se alegrar, né? A gente também ri, a gente ri nos outros, a gente também brinca, né? E a nossa alegria está toda ali, no nosso espaço, no nosso movimento, na nossa dança, e rir no outro, zombar no outro. E eu acho que isso está... essa é a nossa alegria de superação e é o próprio caminho. Porque se a gente ficar muito assustado, deprimido, eu acho que... E eu também vejo assim, a gente fala muito sério, parece que é tudo sério. Mas eu acho que é tão sério, eu não estou dizendo que isso não pode ser sério. Eu acho que agora a gente tem que rir muito, também tem que se encontrar, fazer comida, fazer carguaçu. Uma vez eu fiz uma comida, a gente se juntou tudo. Aí depois, foi na UF. Aí o pessoal, a gente se juntou lá com os professores para fazer comida. Eu acho que na época da ocupação, não, aí a gente fez comida, mas era outra atividade de conversa, de encontro, para a gente conversar, fazer fofoca mesmo, né? Aí a gente estava combinando de a gente fazer Caruaçu encontro, né? E quem chega lá, comia lá, e todos nós, alunos e palestrantes, levou a comida lá atrás da Minauf, né? Aí depois o guarda achou que a gente ia ocupar aquele prédio. Aí eles falaram assim, vieram perguntar para a gente. E foi muito engraçado, porque todo mundo, a gente nem conhecia quem chegava lá, pegava, a gente assava peixe, e aí juntou a comida toda lá, juntou a comida, angu, peixe, e eu acho que a comida
é que nós une muito também. E a comida, também tem várias comidas, né? A gente, às vezes, come comida e não sabe a origem, né? Da história da comida. Eu acho que a comida ela é muito importante, que é exatamente o que eles estão querendo acabar com a nossa comida, né? A nossa saúde, que é a nossa alimentação. E aí esse corpo é o corpo feminino. Então eu acho que é importante a gente resgatar esse corpo feminino, essa fortaleza de que a gente é o nosso corpo. É o que eu vim fazendo, tentando fazer para ficar alegre, para não ficar deprimida com essas... A gente não tem que ser afetado com aquilo, porque já está acontecendo. Se vai acontecer pior, como dizia meu pai, falava, se vai acontecer, vai acontecer. Mas a gente pode se afetar com isso, né? E nós temos muita habilidade para isso enquanto ser humano, né? Nós temos várias habilidades, só juntar nossas habilidades, né?